A gravação foi iniciada. Obrigada, Hélio. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 25 de novembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença da doutora Priscila Regina de Souza para acompanhamento do julgamento e realização da sustentação oral. Bom, senhores, vamos iniciar. Deixa eu só abrir aqui. Vamos iniciar pelo processo 40.36212, Companhia Miller de Bebidas, processo de relatoria do Dr. Rubens. Doutor Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois a gente passa a palavra, eu passo a palavra para a doutora Priscila. Esse auto de infração, acusação fiscal, é de emissão de documento fiscal, consignando declaração falsa quanto ao destinatário. O fisco, em função disso, afastou a isenção que contava, né? Essa operação era isenta, então aplicou a multa e está cobrando o imposto pelo afastamento da isenção. Em suma, é isso. Doutora Priscila, por favor. Obrigada. Bom dia a todos, senhora presidente, demais presentes. Pretendo ser breve, a matéria é bastante conhecida deste tribunal. Como disse o relator, a operação autuada foi uma operação de remessa em retorno, né, de algumas mercadorias, como caixas plásticas, pallets e vasilhames, que foram utilizados pela recorrente para acondicionamento do produto vendido para a empresa Mega Mil. O produto vendido é a cachaça, a Companhia Miller de Bebidas, ela produz a cachaça 51, a Pirassununga, e ela vende somente o líquido. Então, numa operação anterior, ela recebe essas caixas, esses vasilhames, né, para acondicionamento do produto efetivamente vendido, que é o líquido. Na operação de venda em si do líquido, não houve nenhuma autuação fiscal, a Companhia Miller recolheu todos os impostos devidos, não teve nenhuma infração. A infração se decorreu em relação a essas operações que seriam isentas, né, porque eram remessa e retorno de mercadorias. Essas mercadorias eram de propriedade da empresa Mega Mil, mas esta empresa veio há 3 anos depois das operações, né, foi oficialmente no Diário Oficial declarada como inexistente, e, portanto, todas as operações que foram realizadas com essa empresa, inclusive as operações com a recorrente, foram consideradas inidôneas por conta de suposto destinatário, né, diverso do que constava na nota fiscal. Eu queria ressaltar aqui 2 pontos importantes, né? O primeiro deles é que houve uma divergência, um entendimento equivocado da decisão ACO, né, de primeira instância, em relação à suposta contradição entre o que foi pago e o que foi faturado. E essa suposta contradição não percebeu o acórdão de primeira instância, que é justamente essa diferença, né? Na nota fiscal constam todos os produtos, tanto aqueles não faturados, ou seja, os que foram recebidos e depois retornados, né, para a empresa Mega Mil, porque não foram vendidos, foram utilizados para acondicionamento, isentos do ICMS, e houve o efetivamente faturado, né? Então, quando é feito um cheque do que foi faturado, do que foi recebido a título de pagamento do que foi vendido, aí sim é o que vai casar, né, as informações. O que a decisão anterior fez, ela pegou todo o valor da nota fiscal e entendeu que teria pagamento a menor, e não é isso. O pagamento tem que ser o que tem que ser observado é o que foi no campo faturado, que é o efetivamente vendido pela recorrente. A gente trouxe, né, a recorrente trouxe esses pagamentos como uma forma de evidenciar, né, que a operação de venda não foi autuada, mas ela trouxe esses pagamentos para comprovar que efetivamente essa operação ocorreu, que a empresa Mega Mil, que essa empresa estava habilitada e estava ativa perante o Sintegra, perante a Receita, continua assim por muito tempo, e que também trouxe
trouxe aí o cadastro da JUSCESP, constando que essa empresa também realizou movimentações em seu contrato social na época das operações. As operações ocorreram em dezembro de 2010, e a declaração oficial no diário da suposta inidoneidade aí desta empresa, com efeitos retroativos até antes da operação, ocorreu em 2013, então quase aí 3 anos depois. Né? Então, como forma de comprovar que a recorrente ela estava de boa fé, tanto que recolheu os impostos devidos, né, dentro da sua operação de venda, ela trouxe a escrituração, né, contábil dessas operações, nos livros de registro e entrada de mercadorias, consignou todas essas mercadorias, tanto as de remessa e retorno, como as de venda, está tudo escriturado, trouxe também, além, né, da situação cadastral, da escrituração contábil, trouxe os extratos bancários, trouxe cópias de cheque microfilmados que comprovam que foi a empresa Mega Mil que pagou essa venda desse líquido, né, do produto que foi vendido. Trouxe também controles internos dela, né, em relação ao transporte, porque essa operação ela foi compactuada em cláusula FOB. Então, o transporte da mercadoria, né, tanto da que foi vendida, obviamente que foi acondicionada naquelas mercadorias que foram recebidas anteriormente, elas foram transportadas por transportadores autônomos contratadas pela Mega Mil. Então, o que a recorrente poderia fazer para tentar ter um controle disso? Ela juntou aí descarga e carga, um controle interno, com a assinatura dos transportadores, datados, né, efetivamente datados, para dizer que aquela mercadoria efetivamente saiu do seu estabelecimento, né? E tudo isso, senhores, foi realmente trazido aos autos com a intenção aí de que fosse demonstrado que, na época, não haveria aí nenhuma irregularidade aparente dessa empresa, já que os cadastros, né, perante os órgãos públicos estavam regulares, né, ela estava aparentemente regular, e a recorrente, com o fluxo de venda que ela tem, não tem como ela fazer em loco a verificação de cada cliente que ela vende, né? É uma mercadoria muito simples e muito comercializada pela recorrente, são muitos clientes. Então, o que ela faz é checar se aquelas empresas efetivamente estão ativas perante a Receita, perante o fisco, enfim, se aquela empresa não tem nenhuma idoneidade aparente, e não tinha, né? Não tinha, recebeu o que foi pago, o que foi vendido. Então, nos termos da jurisprudência desse tribunal, da própria jurisprudência do STJ, né, pagamento, escrituração contábil, situação cadastral, tudo isso comprova que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados com uma declaração, com efeito de uma declaração de inidoneidade e inexistência de uma empresa, 3 anos depois, por uma questão, por uma fiscalização talvez tardia do próprio Estado. Apenas isso, queria enfatizar as provas, né, porque eu sei que essa matéria, o que conta, na verdade, é o empenho do contribuinte em trazer aí aos autos documentos que possam afastar aí a sua má-fé. Estou à disposição, caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada. Doutora Priscila, muito obrigada pela sustentação, parabenizo pela objetividade. Eu devolvo a palavra para o doutor Rubens. Os senhores estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Um minutinho só, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Os senhores estão me ouvindo? Ok. Então eu vou ler o voto. Não sei se eu vou ouvir os senhores depois. Qualquer coisa eu ajeito aqui. Bom, como bem exposto então pela patrona, a situação está exposta, né? Então, inicialmente, eu vejo que não há que se anular mais uma vez a versão recorrida. E ela realizou uma análise das provas processuais e fundamentou sua decisão. E se o outro lado acredita que ocorreu algum erro de fato nessa decisão, caberia então a interposição de pedido de retificação de julgado, para corrigir tal erro de fato, e um apelo que não foi apresentado. Então, a decisão recorrida ela não pode ser considerada um ato nulo ou não haver concluído, né, da forma que pretendia a parte. O outro lado, ele emitiu a documentação fiscal de saída em retorno de pallets e garrafas de vidro, cujas saídas são isentas. E também na saída de aguardente. O destinatário dessas operações, a Mega Mil,
teve sua inscrição cassada por simulação de existência, com efeitos a partir de 16 de outubro de 2010, quando ela comunicou uma mudança de endereço e foi constatado, então, que naquele novo endereço ela nunca operou. E onde ela operava, uma outra empresa continuou a operar o mesmo objeto, né? Enfim, entrou uma nova empresa e continuou dando sequência nos negócios, e essa Mega Mil deixou de existir no mundo real. Então, essas operações objeto do AIN, elas ocorreram em dezembro de 2010, sendo que em 17 de outubro desse mesmo ano, a Mega Mil havia deixado o endereço anteriormente ocupado. Então, os documentos fiscais emitidos pelo autuado indicavam o endereço da Avenida Doutor @ Martins 726, que é o endereço onde a Mega Mil operava. E o endereço novo, onde ela supostamente teria ido, era a Avenida Ipanema, enfim, outro local. Então, assim, eu distingo essas duas hipóteses, né? Uma coisa é você dar saída de mercadoria em um estabelecimento que nunca existiu, simulou sua existência desde a sua constituição, nunca operou no endereço indicado ou em qualquer outro local. Isso é uma situação. Uma outra situação que da saída de mercadoria a um estabelecimento que estava em regular operação no local, mas é que a partir de um determinado momento deixou de estar em situação regular. É o caso desse processo. Tá? As saídas desse processo, desse auto de infração, essas vendas ocorreram pouco tempo após a Mega Mil comunicar a mudança de endereço, ou na prática, deixar de existir. A mercadoria remetida pelo autuado se destinou ao endereço onde a Mega Mil operava regularmente, há 2 meses atrás. Não é razoável assim, considerar que o autuado tenha agido com desídia nesse caso. A comprovação de pagamento das operações, os fretes eram na modalidade FOB e tiveram como destino físico o endereço indicado na documentação fiscal. Tá? Só que naquele momento já operava no local, houve uma mudança, tá? Simplesmente de formal. Saiu a Mega Mil, entrou a Ipanema, distribuidora de produtos alimentícios, certo? E dando continuidade às operações. E os responsáveis pela Ipanema continuaram a emitir documentação fiscal em nome da Mega Mil. Notas fiscais essas usadas na remessa dos produtos para o autuado, que em seguida os devolveu a quem, em tese, os havia enviado. Então, nesse caso, então, eu acho que a recorrente ela não deve ser punida. A boa-fé dela, nesse caso, na minha opinião, ela é inquestionável. Não sendo possível, na minha opinião, exigir que ela soubesse que a Mega Mil não operava mais naquele local. Não houve nenhuma comunicação a esse respeito. A operação física continuou do mesmo jeito, só houve uma troca de CNPJ ali. Certo? Então, a mercadoria se dirigiu ao destino físico indicado nas notas fiscais. Só que ali tinha havido uma troca de CNPJ. Tá certo? E eu estou ciente de que a tese da boa-fé se aplica originalmente a situações de creditamento indevido. Mas o caso aqui em exame, eu entendo que ele merece uma interpretação no mesmo sentido, tá certo? De reconhecer que houve boa-fé por parte do contribuinte. E quanto à exigência do imposto, eu entendo que essa também não deve prosperar. O fisco desclassificou a documentação fiscal nos termos do artigo 184 do regulamento, por entender que continha declaração falsa. E, a partir desse ato, considerou as operações desacompanhadas de documentação fiscal para afastar a isenção prevista na operação de retorno dos auxilianos e pares. Eu não encontrei nos artigos 8º e 82 do anexo 1 do RICNES nenhuma regra nesse sentido, que afaste a isenção nessa hipótese. E a intervenção com o fiscal, ele interpretou de uma forma que extrapola
a razoabilidade ao afastar a isenção nessas operações. Então, reiterando, as mercadorias retornaram ao local de onde vieram. Não era razoável exigir que o autuado soubesse que a empresa que operava regularmente no local havia sido substituída por outra poucas semanas antes, a qual deu continuidade nas operações. Dessa forma, então, entendo que o autuado não deva ser multado por consignar declaração falsa na documentação fiscal e que não há que se afastar a isenção no retorno dos pares, caixas e garrafas ao local de onde foram a ele remetidos. Eu ressalto que nenhum fato que consta na acusação causou qualquer prejuízo ao erário. Então, pelo que eu expus aqui, eu voto pelo cancelamento do auto de infração, senhores. É como eu voto. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise. Desculpa, doutora Isabel, eu realmente não estou recebendo um áudio aqui, que eu tive que trocar o microfone. Eu vou ver se eu faço alguma. Talvez eu saia da sessão e entre novamente, só para não ficar aqui sem escutar o que está sendo dito, tá bem? Tá bem. Minuto. Eu vou aguardar, então, o retorno para poder passar a palavra para os demais. Vamos aguardar só um minutinho. A senhora pode falar de novo, por favor? Agora está me ouvindo? Agora sim. Muito bem. Então, parabenizo o doutor Rubens pelo voto, pela análise. O doutor Rogério, assim que o doutor Rubens registrar o voto, e o doutor Rogério vai se dar por impedido nesse caso. Então, pronto, doutor Rogério, pode registrar. Então, doutor Odilo. Eu parabenizo o doutor Rubens pela análise detalhada do caso e vou acompanhá-lo. Perfeito. Representação. Sem considerações, presidente. Obrigado. Tá ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só registrar. Ok, doutor Rogério já registrou. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, processo 43.6212, o recurso ordinário foi conhecido e provido, doutora Priscila. Muito obrigada a todos, viu? Um bom final de semana para vocês e um bom julgamento aí até o final da sessão. Obrigada, doutora. Bom final de semana também. Muito obrigada. Até logo. Encerrando o julgamento. Bom, senhores, não temos mais inscritos para a realização de sustentação oral, para acompanhar o julgamento, então nós vamos seguir a sequência aí da pauta. O próximo é o 40.41.191, New Age, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhores, é um caso de guerra fiscal, de crédito indevido, referente a valores correspondentes à diferença entre o imposto destacado e o efetivamente cobrado no estado de origem em operações interestaduais realizadas com a empresa Cibea Manaus Concentrados da Amazônia. Eu vou fazer um ligeiro resumo da tramitação do processo, tá bom? A decisão singular manteve o ANI e o autuado, então, recorreu, pedindo a primeira anulação da decisão, alegando que não há provas, que houve benefício fiscal, que o contribuinte que o fiscal queria que o contribuinte fizesse prova negativa da concessão do benefício, que isso não é possível,
que a legislação amazonense permite a utilização do benefício fiscal, mas não obriga. Apenas após a edição do decreto de 2013, foi permitido ao fisco presumir que o remetente utilizou benefícios fiscais oferecidos no Estado, mas as operações ocorreram em 2010 e 2011, e o fato da recorrente ser coligada da CIBEA lá do Amazonas não lhe impressa os poderes de administração, participação, etc., etc. E alega erros de direito que não são objeto dessa decisão. O recurso foi anteriormente julgado numa Câmara Julgadora e que cancelou o AIM por entender que os benefícios amazonenses não precisam ser homologados pela CONFAS. Tem aquela situação, aquela polêmica em relação ao artigo 15 da Lei Complementar no 2475, se não me engano, foi objeto de sessão temática na Câmara Superior. Então, essa decisão foi reformada na Câmara Superior, tá bom? A decisão da Câmara Ordinária não olhou fatos e provas, cancelou por uma questão praticamente preliminar, questão de direito, né? Porque a lei complementar meio que afastava a Zona Franca de Manaus de poder dar o benefício fiscal sem homologação no CONFAS, que isso não seria caso de punição no destino. Mas, enfim, essa foi a única tese pelo cancelamento do AIM na instância ordinária. E a Câmara Superior reformou essa decisão, dizendo que o recurso é de ser provido e restabelecido o AIM, uma vez que a matéria já está pacificada nesse tribunal, etc. e tal. Considerando, assim, que há outras alegações de recurso ordinário que deixaram de ser apreciadas pelo voto condutor, faz necessário o retorno dos autos à sede ordinária para complemento de julgamento. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente só vai olhar fatos e provas, e essa questão de direito, a Câmara Superior já resolveu que em favor do fisco, tá bom? E a gente vai olhar apenas essas alegações do contribuinte, que não há provas de que ocorreu, de fato, o benefício fiscal na origem, que havia apenas uma autorização, mas que essa empresa amazonense podia, estava livre para utilizar ou não esse benefício, e que o fisco não provou que o benefício ocorreu. A representação fiscal diz que a legislação concedeu o benefício fiscal, que, segundo informação constante no próprio site da internet, pertencente ao contribuinte infrator, o remetente é uma empresa coligada da New Age, e que a base probatória acostada aos autos pela acusação, no sentido que a CIBEA lá do Amazonas está inserida no sistema de incentivos fiscais, é suficiente para se ter como verdade que a empresa se utilizou desses incentivos. Então, esse é o relatório, e eu passo, então, ao voto. Então, o processo retornou à instância ordinária para complemento de julgado, no que se restringirá à análise de fatos e provas, na medida em que as questões de direito já restaram decididas na Câmara Superior. Nesse sentido, então, há provas de que o remetente CIBEA usufruiu de benefícios fiscais nas remessas de produtos para o autuado? Há elementos que, tomados em conjunto, constroem, tá, a meu ver, uma prova indireta da ocorrência desses benefícios na origem, haja vista que a prova direta, no caso, não existe. Mas, em primeiro lugar, vejamos, então, as regras da concessão do benefício fiscal ao contribuinte amazonense, descrita em pormenores no parecer da representação fiscal, a partir do Decreto Amazonense 23994 de 2013. O Estado amazonense atribui às empresas aptas a receberem benefício uma nova inscrição estadual, para a qual a empresa deve transferir estoque e créditos fiscais. Como exposto pelo autuado, a CIBEA, essa empresa amazonense, foi atribuída uma nova inscrição estadual, porque ela estava apta a receber os benefícios. Então, esse artigo 67 lá do Decreto Amazonense diz o seguinte: a empresa optante nos termos desse regulamento ficará sujeita a inscrição específica no cadastro de contribuintes. Veja, a empresa optante, tá? Do Estado do Amazonas. Hipótese em que, em relação aos estoques, etc., etc., vai ter uma nova inscrição estadual. Isso acontece, segundo o decreto, às empresas que fazem opção, tá, para receber esse benefício fiscal.
E a CIBEA, essa empresa amazonense, ela recebeu essa nova inscrição estadual. E os artigos 65 e 66 desse decreto amazonense dizem ainda o seguinte, que as empresas detentoras de incentivo de restituição de ICMS, regime especial de que trata etc., que satisfaçam as condições exigidas para a fruição dos incentivos fiscais, poderão submeter à apreciação da CEPLAN opção irretratável e irrevogável para fins de enquadramento no regulamento. E o 66 diz o seguinte, a opção de que trata o artigo anterior deve ser manifestada através de requerimento da empresa incentivada, incluindo matriz e filial dirigida ao governo do Estado do Amazonas, etc, etc. Tá bom? E o artigo 67, como eu disse, fala o seguinte, a empresa optante, nos termos deste regulamento, ficará sujeita à inscrição específica no cadastro de contribuintes, nova inscrição estadual, sendo que a empresa, na origem, recebeu essa nova inscrição estadual específica para esses casos. Então, não é uma coisa assim, olha, ela ia receber a inscrição estadual só pelo fato dela estar apta a receber o benefício fiscal. Esse decreto fala que quem receber esse benefício fiscal, essa nova inscrição estadual, são empresas que optaram e tem aqui toda uma conduta para fazer essa opção, um requerimento, né, tudo descrito aqui. Então, o segundo aspecto, né, que eu considero é o seguinte, nessa análise probatória, é o fato de que o remetente e o autuado são empresas coligadas, tá certo? Não se trata de uma empresa em relação à qual o autuado não possui nenhuma ingerência, onde não haveria como obter informações a respeito da fruição ou não de benefícios fiscais. A decisão recorrida ela expõe com clareza quando diz o seguinte, embora na sociedade coligada não se exerça o controle, essa sociedade tem a participação de capital da outra e o poder de participar das decisões político-financeiras e operacionais da investida, regulada nos artigos tais e tais do Código Civil. Então, assim, acaso a CBE não tivesse utilizado dos benefícios fiscais, o autuado ele afirmaria isso, categoricamente, com provas de que ele está alegando. Mas não foi isso que lhe ocorreu. Ao ser perguntado se a sua coligada recebeu benefícios fiscais na origem, o recorrente não afirmou que não houve benefício. Ele afirmou que ele não é obrigado a prestar tal informação, certo? Abre aspas, palavras do autuado. Respeitosamente, lembramos à fiscalização bandeirante de que a obrigação de prestar informações em relação a terceiros encontra-se prevista no artigo 97 do CTN, que apresenta um rol exaustivo, e tal, tá bom? E a hora notificada New Age não se enquadra no rol legal supra, portanto, não tem obrigação nem competência de buscar as informações fiscalmente solicitadas, ainda mais em unidade federativa diversa, afinal de contas, em face do princípio constitucional da legalidade, etc, etc. Tá? Então, o autuado, ele possuía os meios para produzir e juntar as provas de que não houve benefício fiscal na origem, pois o remetente é uma empresa coligada. Ao não fazer, e considerando também o que se expôs anteriormente a respeito da nova inscrição estadual da CBE e sua inserção no rol das empresas beneficiadas, concluo que o remetente, de fato, recebeu benefícios fiscais do governo do Amazonas nas operações objeto do AIM, sendo assim correta a acusação fiscal, tá bom? Então, essa é a análise de fatos e provas que nos foi determinada pela Câmara Superior. Além disso, eu aplico a súmula 10 na sua nova redação, limitando os juros na taxa Selic. Então, eu dou parcial provimento ao recurso ordinário unicamente na questão dos juros. E é como eu voto, senhores. Doutor Rubens, novamente parabenizo pelo voto, pela análise. Acho que a matéria está foi bem discutida, analisada. Analisada. Então, eu passo a palavra para o doutor Rogério. Presidente, sem considerações e parabenizo ao doutor Rubens pelo voto. Obrigada. Doutor Odilo. Também, sem considerações, acompanho o voto. Representação. Também sem considerações, presidente. Obrigado.
Muito bem, então agora vamos lá. Registrado. Conhecido parcialmente provido, ok. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Ok, então o processo 40.41.191, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Encerrar julgamento. Ok, vamos para o próximo. O próximo é o 40.47.730, Petrosara, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhores, esse auto foi lavrado por 3 acusações fiscais: falta de pagamento devido por substituição tributária, por declarar no campo da GIA valores inferiores aos destacados nas notas fiscais, falta de escrituração no livro de entrada, no livro de saída e de apuração, relativos à referência de julho de 2014, e falta de pagamento do semestre devido por substituição tributária, por haver escriturado notas fiscais relativas às saídas internas, subsequentes até o consumo final, com erro na determinação na base de cálculo. A decisão recorrida manteve o auto de infração. O autuado obteve decisão judicial que lhe garantiu o direito de recorrer a destempo nesse tribunal. O crédito já estava inscrito, o débito já estava inscrito em dívida ativa, então o processo retornou para apreciação do seu recurso ordinário. E ele alega a nulidade da fiscalização, extrapolação do prazo previsto no Código de Defesa do Contribuinte, que o agente fiscal, ao autuar a empresa, afirma que se deixou de escriturar livros registros de entrada, saída, apuração, relativos a um único mês. No entanto, ao aplicar a multa, aplicou a multa em cima de 2 meses. A autuação se encontra eivada de ilegalidade, ante a inexistência de dispositivo legal para fundamentar a cobrança de ICMS monofásico, questiona multas e juros. A representação, ela pugna pela manutenção do AIN e diz que o recurso ordinário inovou em relação à defesa. Tá? Então, eu passo ao voto. Inicialmente, assim, eu discordo da posição colocada pela representação fiscal, no sentido de que os contribuintes estariam impedidos de apresentar no seu recurso matéria não alegada na defesa, alegando que isso violaria o efeito devolutivo recursal, e com todas as devidas vênias adulta a representação fiscal. Eu não concordo com esse posicionamento, porque a nossa Lei 13.647, ela não impede que os recursos do TIT possuem um caráter expansivo em relação à defesa anteriormente julgada. E o recurso em tela foi objeto de análise de admissibilidade pelo ilustre delegado da DTJ1, que concluiu que o mesmo atende aos requisitos legais para seu processamento. E se nós aplicássemos esse princípio proposto para deixar de conhecer no recurso ordinário das matérias não controvertidas na defesa, eu me pergunto como deveria agir o órgão de julgamento em relação às alegações da própria representação fiscal no sede de recurso de ofício, considerando que nada do que ali consta foi analisado no julgamento da defesa. E a única conclusão possível seria que as alegações incluídas nos pareceres da Fazenda Pública em recurso de ofício não poderiam ser conhecidas também. E, por fim, eu tenho em vista que nós estamos atuando em um processo administrativo onde se deve primar pela simplificação dos procedimentos, e a principal finalidade aqui é o controle de legalidade da construção do crédito tributário, de forma que a gente possa entregar para a sociedade, quando mantido,
um débito fiscal saneado de vícios apto a ser sustentado judicialmente. E eu cito, então, que afirma a própria representação fiscal quando diz o seguinte: convém ressaltar que, em que pese o processo administrativo, não ser norteado pelo formalismo exacerbado. E essa é a minha posição. Assim. Então, se o lançamento fiscal possui vícios ou ilegalidades, cabe a nós, esse órgão de julgamento, agir buscando o saneamento, independentemente do momento em que a situação foi alegada pela parte, ou seja, sem defesa ou em recurso, princípio que não se aplica à apresentação de provas, né, ato este que possui regramento próprio quanto ao momento de sua apresentação. Então, o contribuinte alega que o AIM foi lavrado em desrespeito ao artigo 5º, inciso 8º, parágrafo 3º do Código de Defesa do Contribuinte. Ele dispõe que são garantias do contribuinte o restabelecimento da espontaneidade, com o cumprimento da obrigação pertinente ao imposto, caso a auditoria fiscal não seja concluída em 90 dias. A questão de espontaneidade, tá bom? E percebe que se trata de matéria relativa ao restabelecimento de espontaneidade após 90 dias da data em que ocorrer a entrega das informações solicitadas pelo fisco. Eu não consigo entender os motivos pelos quais o autuado conclui pela nulidade do auto de infração com fundamento em tal regra, pois não consta que o mesmo tenha sido impedido de sanar as irregularidades antes da lavratura do AIM. Além disso, o mesmo recebeu a primeira notificação em 15 de nove de 2014, tendo o AIM sido lavrado em 23 de nove de 2014, ou seja, antes dos 90 dias. Enfim, a argumentação é protelatória. Né? Eu passo, então, ao mérito. O item 1, o autuado escriturou valores de CMS-ST inferiores aos valores por ele destacados nas notas fiscais. A materialidade da infração é inquestionável e envolve dolo do contribuinte, que vem agora alegar que não haveria base legal para o recolhimento antecipado do ICMS por subção tributária em relação às operações internas com etanol hidratado combustível. Conforme exposto pela representação fiscal, a regra está prevista no artigo 418, inciso 1 e 418, inciso 1 do RICNS. Eu não vou ler, são regras já básicas, né, da subção tributária. A legislação exigia do autuado o destaque do CMS-ST. Esse destaque foi por ele realizado, mas escriturado é menor no registro de apuração, o que resultou em falta de pagamento do imposto, pelo que se mantém o item 1. A acusação fiscal do item 2 é tacitamente admitida pelo autuado que não a contraditou. Além disso, o autuado comprovadamente deixou de escriturar os livros fiscais registro de entradas, saídas e apuração relativos à referência de julho de 2014, embora estivesse obrigado a fazê-lo. Não houve equívoco em relação ao montante da multa aplicada, no montante de 70 UFESPs, sendo este o valor mínimo da multa. Apesar de ter apontado equivocadamente no DDF de folhas 4 que a multa seria relativa a 2 meses, os valores efetivamente cobrados, assim como o relato da acusação fiscal, demonstram que foi de fato considerado apenas um mês, julho de 2014. Item 2 mantido. No item 3, o autuado deixou de pagar o ICMS devido por subção tributária, ao emitir documentação fiscal indicando base de cálculo zerada para o ICMS-ST em suas saídas internas. A obrigatoriedade de se recolher o tributo já foi exposta anteriormente nos termos do artigo 418 e 418-C do regulamento, sendo a infração inquestionável. Mantém o item 3. Multas previstas na legislação vigente eficaz, atualização do seu valor básico, súmula 13, indefiro o pedido de redução dos valores das multas, nos termos do artigo 527-A do RICNS, haja vista que as infrações propiciam a falta de pagamento do imposto, sendo que a conduta dolosa do autuado ou deliberadamente deixar de pagar o imposto recomenda que não se aplique benefício fiscal quanto à multa do item 2. Juros, súmula 10 desse TIT, na Selic. Então, eu dou provimento parcial no recurso apenas com relação aos juros. Presidente, eu só vou pedir um minutinho aqui para editar alguns erros aqui no recurso, é coisa muito rápida. Em um minutinho eu já faço isso, se eu conseguir achá-los aqui de novo. Rápido. Doutor Rubens, parabenizo pela análise novamente, sempre muito detalhados seus votos. Eu não tenho consideração. Doutor Rogério. Presidente, também não tenho considerações.
Doutor Odilo? Também sem considerações, acompanho. Representação? Também sem considerações, presidente. Obrigado. Eu não encontrei aqui, é carrinho de português, eu vou mandar para frente e não vai afetar em nada, não. Tenho certeza que não vai fazer, não vai ter nenhuma alteração, né? No Pega mal entendimento. para quem lê, assim, fala, poxa, né? Mas eu não vou atrasar a sessão procurando ali uma letrinha que foi trocada. Acontece, doutor Rubens, mas eu não percebi, pelo menos aí na leitura do seu voto, então eu estava acompanhando, né? Eu não percebi, assim. Espero que ninguém perceba também. Vamos lá. Encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 40.47.730, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Viu, doutor Rubens? É por isso que eu faço o seguinte, eu sempre abro o arquivo no Word aqui, né? Eu acabo abrindo aqui e eu vou lendo, e conforme eu for corrigindo, né? E acontece, às vezes a gente está... Às vezes a mão não é tão rápida quanto o pensamento, e aí eu colo de novo, fica mais fácil assim, né? No meu, pelo menos é o meu modus operandi aqui, né? Sim. E aí fica mais fácil, porque aí já cola corrigido no mesmo momento. Mas tá valendo. Vamos lá. Processo 41.40.544, distribuidora de combustíveis Torrão. Processo de relatoria do Dr. Rubens. Vamos lá, Bom, Dr. Rubens. nesse caso, senhores, é um auto onde o autuado se creditou do CMS em transferência de álcool, mas essas operações eram diferidas, então não haveria que se ter imposto destacado, nem crédito aqui no destino. A decisão recolhida manteve o auto de infração. O recorrente alega que, se o fisco entendeu que esse crédito não seria lícito, teria legalmente que se tornar de ofício a transferência de saldo credor ou devedor, se houve, e proceder à transferência do saldo credor ou devedor ao estabelecimento centralizador. E que, se houve um crédito indevido nesse estabelecimento, houve um débito indevido em outro estabelecimento da mesma empresa. Logo, houve uma falta regulamentar e não falta de pagamento do imposto. A representação pública pela manutenção do auto de infração e eu passo ao voto. Então, o autuado recebeu em transferência etanol hidratado em operações diferidas, onde não poderia haver destaque do imposto na documentação fiscal. E o próprio contribuinte havia formulado consulta à Secretaria da Fazenda, cuja resposta foi publicada em 14/11/2019, dizendo o seguinte, que aplica-se o diferimento do imposto da operação própria, que se refere ao artigo tal, referente às saídas internas de etanol hidratado, distribuidor desse Estado, como definido e autorizado por órgão federal, nas operações de transferências internas para outro estabelecimento do mesmo titular, nas saídas internas para outro contribuinte distribuidor de combustíveis. O diferimento do imposto, nesse caso, não prejudica a aplicação de disposições relativas à substituição tributária, conforme o caso, nos termos dos artigos tais. E o contribuinte ele não discute que as operações realmente eram diferidas. Ele alega, sim, que, se tratando de transferência em estabelecimentos do mesmo titular e havendo apuração de imposto centralizado, o débito indevido na saída anterior do estabelecimento remetente foi compensado pelo crédito tomado em seu estabelecimento, que teve, então, uma anulação dos efeitos fiscais, que não haveria, então, que se exigir imposto, não aí, mas apenas uma multa regulamentar. Eu falo assim que as considerações do contribuinte são compreensíveis, realmente, né? O débito indevido foi compensado aqui pelo crédito, apuração centralizada,
mas o que ele pede não tem previsão legal, né? Então, assim, verificado o creditamento irregular, se impõe a lavratura do auto de infração, independente de qualquer outras considerações, pois o valor do crédito indevido não pode permanecer na escrita fiscal do contribuinte. Além disso, cada estabelecimento do grupo econômico possui independência perante o fisco, respondendo individualmente para as infrações cometidas. Não se trata de acusação de falta de pagamento do imposto, mas de creditamento indevido, não se verificando afrontas ao artigo 142 do CTN, pois o lançamento de ofício foi realizado por agente competente. Então, eu aplico a súmula 10 com relação à Selic e dou provimento parcial ao recurso apenas no que se refere a esse ajuste da taxa de juros. Parcialmente provido. Já está registrado, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto novamente. Pelo que eu estou vendo, o recurso ordinário é extremamente sucinto, né? Não tenho o que falar muito, né? Assim, ele tinha a resposta da consulta formulada a ele, por ele mesmo, com relação ao diferimento, né? Nas transferências entre os estabelecimentos dele, entre as filiais, e fez essa canelada aí, né? Destacou o imposto lá na origem, se creditou aqui, tomou o crédito indevido. Eu não sei se a origem tomou multa por destaque indevido, não sei o que aconteceu. Ele fala, poxa, mas olha, a apuração é centralizada, você teve débito lá e crédito aqui, isso aí zerou, não tem... Se não tivesse débito lá nem crédito aqui, tanto faz, ia ser zerado mesmo. Para que vai cobrar imposto da gente? Falou, eu entendo, mas é a lei, né? Então, não há o que se fazer. Não posso reduzir multa, eu não posso fazer nada. Perfeito. Doutor Rogério? Sem considerações, presidente. Doutor Odilo? Também sem considerações. Representação? Também sem considerações, presidente. Obrigado. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Bom, então, processo 4140-544, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar julgamento. Muito bem. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok. Todos encerrados. Bom, senhores, cumprimos a pauta. Terminamos quase que pontualmente às 9h30. Por alguns segundos aí passou às 9h30. A gente ainda chega lá. Então, eu agradeço a todos a dedicação de sempre e vou pedir, então, vou dar por encerrada a sessão do dia 25 de novembro de 2022, da 10ª Câmara Julgadora, e vou pedir a gentileza do Hélio encerrar a gravação.